Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em mais uma semana começando. Bom dia também para os nossos livevintes que começam a entrar agora na live do Facebook Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram 95FM Curitiba e também participam com a gente enviando perguntas, sugestões no WhatsApp da rádio 9258-9895. Já temos curtidas e coraçõezinhos para aquecer o começo desse programa que vai falar sobre a importância da gente usar bem a voz. E eu não estou falando para você usar a voz só profissionalmente não, mas muitas vezes você não percebe, mas uma mudança de tom, uma mudança de jeito, uma mudança de você saber se expressar, ainda mais numa época em que tudo de conversa se resume a símbolos, a emojis, a emoticons, ou seja, em vez de você responder uma mensagem, você coloca uma figurinha. Essa figurinha traduz aquilo que você gostaria de dizer, mas já parou para pensar quantos ruídos de comunicação acontecem por uma expressão mal feita? Usar a voz nada mais é do que se colocar para fora, externar as ideias, tornar real seus sonhos. Muitas vezes, quantas coisas você não fez na vida porque ficou com vergonha de falar, de colocar de fato isso do teu coração para fora. Isto é capaz de olhar a vida com outros olhos, pensar diferente, refletir e aí viver o que fala. Você sair lá para fora e colocar a tua voz, a tua fala, as tuas ideias para o mundo. Agora veja também quantas mensagens de texto traduzem aquilo que a gente queria que o outro soubesse, quantas convivências, né, em família, todo mundo um pouco mais junto e que a gente precisa saber a linguagem do outro, expressar a nossa, para evitar que tenham problemas, ruídos, diferenças de opiniões, que isso daí faz todo sentido na nossa vida para a gente não dar um peso maior para aquelas coisas, não ficar rabugento, a gente ainda vai falar sobre isso aqui. Então, dominar os pensamentos da gente, ainda mais numa época em que todas as profissões praticamente estão hoje interagindo com videoconferências, com lives, com tanta rede social, é muito importante você aprender a se expressar com soluções, objetividade, sabe? Porque isso vai ser o rascunho do novo normal. Isso que a gente vem dizendo, para a gente aprender a ser um pouco mais criativo, persistente, se reinventar nesse período de crise, de coronavírus e tudo mais. E o que a gente vem trazendo para você é justamente isso, inspirando através desse programa chamado Super Consciência a você fazer o teu melhor todos os dias. Você não precisa de um ato heróico, tá cheio de herói anônimo aí todo dia batalhando, conquistando o seu espaço, fazendo o seu melhor, inspirando as pessoas, dando o seu máximo. Isso é um ato de heroísmo, não é algo que tem um grande feito na vida. Aliás, muito poucas as vezes em que um grande feito repercute uma grande solução, um grande salvamento e tudo mais. Todos os dias, sem você perceber, com a maneira como você se expressa, aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de legado, uma frase que você posta, uma maneira como você fala com alguém, uma maneira como você está se comportando, você já está inspirando muita gente porque você não percebeu, mas aquela frase, aquele texto que a pessoa teve coragem de dizer e de se expressar e tudo mais, mudou a vida de quem ouviu. Muitas vezes mudou a vida de quem estava sofrendo ou precisando ouvir exatamente aquilo. Acho que você, assim como eu, também já sentiu que uma música foi feita para você, uma pregação de um pastor, de um padre, de alguém falando de algo que tocou o teu coração, aquilo foi para você. Por que é aquilo? Porque você estava receptivo a ouvir. Então, ao mesmo tempo em que existe o poder da voz, a gente também tem que falar do poder de saber ouvir. E saber ouvir nos ajuda a digerir aquela quantidade de informações que vem para a gente como um grande presente, para a gente sintonizar numa frequência de melhora contínua e de lapidação. Nós temos um cérebro para isso, e a Cláudia falou aqui de heróis, mas que ato mais heróico do que você falar para um filho que ama, falar para uma filha que ama, para um marido, para uma esposa. Às vezes nós não damos valor para aquilo que tem de mais importante que está do nosso lado. Os atos heróicos da nossa vida são cada ato que você coloca para fora através da sua voz, da tua ação, dos teus gestos e do teu sentimento. E do, como a gente já falou aqui, intencionalidade. Isto é, você precisa tornar a tua voz maior que o teu medo e maior que a distração. Então esse é um ponto fundamental para a gente começar a falar aqui agora daquilo que vive no teu coração que você vai colocar para fora. A natureza nos permitiu colocar boca para fora. Vou aproveitar para dar um bom dia para Denise Schmal, que está nos ouvindo e nos assistindo lá da Itália. Ela é a nossa entrevistada, hein? Na Itália, gente, olha só que legal. Lúcia Hammer,
Gilberto Oliveira, Marilena Chaves, Sérgio Bora, Kemily Nunes. Olha só, ela é tua paciente e minha amiga. Treinadora, é uma grande treinadora de atividade física, faz live, faz vídeo, faz o cuidado que você precisa para sentir menos dor nas costas, ainda mais nesse período que a gente está mais em casa, se encolhendo mais. José Carlos Godoy, Will Felipe, Thaís Fipke, que é uma grande amiga também, que é advogada, tá dando um parabéns pelo programa. E você sabe, gente, que a gente está muito feliz, que são um pouco mais de 2 meses que a gente vem aqui todos os dias trazendo uma informação. Sabe quantas pessoas estão passando pela nossa página do programa, a página Cláudia Queiroz, jornalista no Face? Passou de 2.200.000 em 2 meses e pouco. Isso é um número muito expressivo que vai contra essa ideia de que as pessoas só buscam problemas. Tá todo mundo com sede de solução, tá todo mundo com sede de boa informação, tá todo mundo escolhendo qualidade de conteúdo. E nisso a gente se diferencia, porque todo dia a gente estuda muito para poder trazer todo esse conteúdo de um jeito organizado e que faça sentido para você e que te inspire a melhorar. Você não sai do mesmo tamanho ouvindo a gente todos os dias. Então eu vou agradecer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos live-vintes, para o pessoal que comenta e que está aqui todos os dias participando com a gente, ou quem assiste depois, não importa. Muito obrigada pela audiência, por compartilharem, por curtirem, porque justamente por vocês fazerem esse engajamento todo com a gente, de participar tão pertinho, é que a gente se sente motivado e que outras pessoas conseguem nos ouvir, conseguem nos assistir e a gente alcança essas outras pessoas. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Sabe que a sua felicidade é a nossa vitória e felicidade. É sua e nossa, porque todos nós estamos juntos nesse mundo. Quanto mais você crescer e vencer, melhor para todos nós. Isso é um pensamento que a gente tem que mudar, daquele pensamento da competição. Nós estamos aqui para isso. Esse programa, Superconsciência, foi pensado para isso, para que a gente possa explodir nesse mundo junto com você e com você junto, não sozinhos. Voltando ao nosso tema que hoje fala da voz e da importância da gente se tornar melhor e maior, aprendendo a se expressar melhor com a nossa voz, sabe qual é o custo da gente fazer algo? Quando você pensar assim, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo, não vou fazer porque não quero passar vergonha e tudo mais. Existe também o custo de não fazer algo. Então, quando você decide por não fazer, você está tirando de quem precisava ouvir aquela frase, de quem precisava te escutar, a oportunidade de melhorar. Olha só a quantidade de vibração que a gente põe numa voz, numa fala, numa intenção. Então, se você consegue se programar para falar algo que seja construtivo, não é chegar e falar qualquer coisa. Assim, aquilo que você vai dizer vai ajudar a pessoa a ficar melhor? Se sim, faça. Se não, não faça. É uma crítica que é destrutiva? Não faça, não precisa, porque a sinceridade, a amizade, a cumplicidade, não precisa você dizer tudo o que você pensa o tempo todo. Você pode, às vezes, não falar no momento mais apropriado, nunca fazer a pessoa passar vergonha ou diminuir em público. Isso tudo aí é muito feio, mas até mesmo nos desenhos infantis, a gente percebe valores. Na semana passada ainda comentei que a filhinha assistiu Bambi e que o coelhinho, ele tinha um momento que ele falou alguma coisa, porque o Bambi não conseguia ficar em pé, e a mãe dele falou assim, você lembra do ensinamento do seu pai, que se não for para agregar, é melhor você não falar? Então, assim, a gente tem que aprender a falar coisas que construam um mundo melhor a partir de você, que é uma proposta do nosso programa de Superconsciência. Agora, veja, vulnerabilidade, isto é, você está lá fora no mundo e essa susceptibilidade para problemas existe, é natural. Agora, quando eu falei aqui há pouco para você falar que ama um filho, isto é, mas não só falar, como a Cláudia comentou, viver isto, as chances de um filho crescer e usar drogas, experimentar drogas, a chance de alguém dentro de casa trair, uma traição, torna-se muito menor, porque você tem uma vida tão mais positiva e boa dentro de casa, que a força vai tornar a vulnerabilidade lá de fora muito pequena. Então isso é dar voz à vida, é você simplesmente expor aquilo que sente, aquilo que pensa e ter isso na reciprocidade. Agora, existem 2 coisas que impulsionam o conteúdo com propósito. Uma delas é a contribuição, aquilo que você pode dar, e não é assim, o que eu vou dar quando eu me formar, quando a pandemia acabar, quando eu casar, quando eu me aposentar. Não é isso, gente, é aquilo do
hoje, todos os dias, a gente dá o nosso melhor, aquilo que a gente tem para oferecer. E a outra coisa é o impacto que aquilo ali causa na vida de alguém que nos escuta, naquilo que a gente pode ajudar a pessoa com a nossa amizade, com o nosso ouvido, com o nosso colo, com o nosso ombro, amigo, né? Esses dias a filhinha olhou pra mim e falou assim: "Ô mãe, você tá com uma carinha tite? Põe a cabeça aqui." Quer dizer, ela já estava querendo oferecer colo, ela tem 3 anos. Então imagina como é legal existir alguém com empatia para tentar demonstrar todo esse carinho e a importância de se sentir acolhido. Então quando você percebe que a outra pessoa está com a luz meio baixa, você consegue demonstrar um pouco de carinho e apreço por ela, o mundo dela com certeza fica um pouco mais iluminado. Sabe que é legal esse pensamento que você colocou? Porque ela tem 3 anos agora. O fato é que uma criança aprende dos pais, isso é, ela recebeu e recebe muito carinho, apoio e contenção. Então ela aprendeu a dar. Isso é importante, é assim que a gente monta a mentalidade de um filho. Porque normalmente o que a gente faz? Não tá legal? Daí você reclama. Ah, você reclama que alguma coisa aconteceu, normalmente a gente se coloca como vítima, a gente acha que a pessoa é malvada, e daí existem aqueles estereótipos, aqueles rótulos que a gente impõe, né, para que a história fique mais redondinha, ou a gente justifica num formato que as pessoas assimilam e pronto, ninguém pensa mais sobre isso. Não é bem assim, né, gente? Eu tenho uma teoria que reclamar é clamar a Deus muitas vezes, mas a intenção de reclamar e de clamar a Deus é até a hora que você se escuta e encontra uma solução, porque ninguém passa a vida inteira na reclamação. Aí o Marcelo Mendes, que é nosso Live 20, que participa aqui do programa, que inclusive já foi nosso entrevistado aqui, ele mandou um texto falando que a reclamação faz muito sentido no espelho da reciprocidade. Então, quando você não está dando para o mundo aquilo que você quer receber, aí você reclama porque você acha que você é uma pessoa com direitos. Aliás, a gente já fez um programa sobre isso, tá no YouTube, tanto da reciprocidade como da gratidão, que é o que eu vou dizer aqui para você também, de aprender a exercitar um pouco mais essa gratidão, de perceber o que você tem de bom, o que tem de bom que está acontecendo na tua vida, que justifique, que tenha um peso maior, que você dê um peso maior do que aqueles detalhezinhos que às vezes a gente supervaloriza e que eles ficam grandões. Gratidão e o perdão aqui cabe muito bem para você dar voz ao teu perdão. Então, assim, como todo problema carrega uma solução, a gente vai encontrar a balança que despenca a rabugice. Então é isso, a gratidão, isso que o Marcelo Mendes está falando. E que, aliás, a gente já trouxe o programa. Mas aprender a ser grato deixa a vida leve, até mesmo com essa vivência, essa convivência e essas mudanças de rotina, de valores e de coisas boas que a gente vem aprendendo, dentro dessa convivência, desse novo normal que a gente está construindo, que tem uma doença, um problema, que tem um prazo de validade que a gente ainda não sabe qual que é, mas a gente sabe que tem. Então, se a gente sabe que tem, a gente aprende a passar melhor com tudo isso, aprende a ser grato pelo que está deixando de legado e reclama menos, sofre menos e intoxica menos o mundo. Aliás, reclamar é um dado importante, né? Você não pode não reclamar, a gente reclama das coisas. O que importa é a maneira de reclamar e pelo que está reclamando. A gente não pode cair na armadilha de tanto reclamar com grosserias ou reclamar por qualquer coisa. Isto é, a vida é relacional e nem tudo é tão maravilha assim. Agora, se nós temos que entender sobre voz, nós temos que entender que voz precisa dar direção. E para a voz dar direção, ela precisa ter direção. E isso leva ao teu pensamento. Os objetivos maiores da tua vida e da nossa vida é que faz você conseguir dar direção para a tua voz, aprender a conviver, aprender a cooperar. Isto é, a comunicação importa sim para todo mundo vivo. E aí as mídias sociais estão aí para mostrar quantas pessoas jogam conversa para fora, para longe, com tanta raiva, com tanta falta de objetivo. Vamos crescer mais nas mídias sociais? Muita reatividade, né? A Carol Horst, ela está dizendo aqui que as pessoas se escondem nas redes sociais ao invés de falar ao vivo e se comunicar de fato. Isso ela está contando agora aqui na nossa live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Aproveito também para dar um bom dia para Leila de Marco, para o Wagner Azevedo, que ele disse aqui, eu cheguei atrasado porque eu estava terminando um trabalho de Carlos Drummond de Andrade, ele que é construtor de dicionários. Sensacional. O Arthur Machado também está aqui com a gente, o Mário Celso Cunha, que fez aniversário na semana passada. Parabéns, Mário.
Tudo de bom para você. E a minha amiga querida Ana Lídia dos Reis também está aqui participando com a gente. Agora, eu não quero terminar esse bloco sem falar para você a gratidão e a felicidade de ver a superconsciência crescendo tanto em audiência. Isto é, nós estamos tocando o coração de muita gente e vocês estão tocando o nosso, porque o aprendizado, vocês nos obrigaram a aprender e crescer cada vez mais. Isso é muito legal, muito importante. A gratidão aqui vai de primeira ordem. Exatamente. Você sabe que quando a gente está pensando nos temas, todo dia que eu estou pensando no dia seguinte, eu tenho uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir, muitas vezes diferente da do Jaci. Que bom. Muitas vezes. E aí o que a gente faz? Quando elabora aqui o roteiro e tem os momentos dele de fala, de expressar o que significa esse assunto na visão dele, você está se identificando com pessoas com personalidades diferentes e que não precisam confrontar aqui as diferenças. Muito pelo contrário, a gente pode conviver com diferenças, somar com elas, aprender a ouvir, aprender a se comunicar de um jeito que inspire você a pensar assim: poxa vida, não é verdade que esse pensamento abre um pouco o meu leque de mundo? É muito interessante você pensar numa coisa, para ver como isso é verdade. Vai lá no YouTube e assista os nossos primeiros programas. Veja como a gente devia estar se batendo, se atrapalhando muito mais. Quer dizer, a vida é um aprendizado e nós viemos com coragem aqui para tentar fazer e nós vamos fazer muito mais. Exatamente. Todos os dias são novos dias e aqui que a gente está enfrentando ainda o olho do furacão desse vírus que gostou do Brasil, né? Que já faz mais de 4 meses. Eu não vejo a hora disso tudo acabar para ver o que a gente conseguiu construir nesse período e que a gente melhorou. Mas essa nossa entrevista que a gente vai apresentar para você daqui a pouco, a gente escolheu de fazer com uma amiga lá da Itália porque ela já está longe da pandemia, ela já está no novo normal e ela vai mostrar a importância da voz, de demonstrar aquilo que as pessoas querem, o que mudou de comportamento, o que é esse aperitivo de novo normal. Tá, então não sai daí que eu vou chamar o intervalo e logo a gente vai chegar com a Denise Chimal, que deu uma entrevista pra gente lá da Itália, bem bacana, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando sobre a voz, sobre a importância da gente demonstrar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivendo, se expressando melhor com a voz. Tá? E nada melhor do que conversar com quem está fora dessa realidade para entender um pouquinho do que é esse novo normal que está todo mundo falando. Né? Para a gente aprender também a dar importância para algumas coisas que realmente importam na vida. A gente acredita que esse é o aperitivo do novo normal. Então, como a gente se espelha muito em quem já passou por determinadas situações, a gente hoje resolveu conversar com quem passou e enfrentou momentos muito complicados. Afinal de contas, lá na Itália teve muita calamidade, né? Foi um dos primeiros países atingidos pelo Covid, com uma grande quantidade de idosos. Então, a perda ali foi muito grande, muito sofrimento com todos eles. E a gente foi se espelhando ali para poder se cuidar, começar cedo, a fazer essa quarentena toda, né? Gerou uma comoção no mundo, aquela quantidade de pessoas que estavam sofrendo com aquilo, com aquele isolamento ou com as mortes que aconteceram de fato e sem estrutura naquele país para dar conta de tudo isso. Então, graças a Deus que eles já estão livres de tudo isso e que a gente consegue fazer construir a nossa batalha todos os dias dentro de casa, no conforto do nosso lar, se cuidando de quem a gente ama, sabe, para poder entender como que é esse novo normal. Então, Denise, bom dia, tudo bem? Conta pra gente como que é esse novo normal que vocês já estão enfrentando. Oi, Cláudia, tudo bem? Muito obrigada pelo teu áudio, muito obrigada pela tua mensagem. E eu gostaria de dizer que eu estou realmente muito feliz mesmo de poder participar com vocês. Eu vejo sempre a live de vocês na manhã seguinte, por causa da diferença de fuso horário, mas é sempre muito bom, porque é sempre muito motivadora, sempre com muita esperança, sempre com muito bom humor, sempre muitas informações realmente que são úteis, importantes, e isso faz muita diferença. Nós passamos aqui por um lockdown realmente muito diferente em relação aos outros países, porque foi muito mais longo, rígido, e a primeira coisa que aconteceu realmente foi o medo do desconhecido. E isso gerou um efeito dominó, no sentido que nós passamos por várias fases. Fase do choque, aceitação, adaptação, a fase da claustrofobia doméstica,
a fase de reinventar, se readaptar. O mais importante é que eu vejo, apesar desse lockdown, apesar de toda essa pandemia, nós temos um poder muito grande na mão. O poder de decidir como que nós queremos passar esse momento. Se a gente quer passar bem ou se a gente quer passar mal. O tempo dessa pandemia, ninguém sabe quanto vai durar. A gente sabe que começou. Quando vai terminar, a gente não sabe. Mas o poder de decisão a gente tem. E isso faz uma diferença muito grande na tua vida. Então, essa é a primeira coisa no novo normal. É o poder de decisão do como você quer passar esse momento, bem ou mal. Isso é muito importante para a tua vida, né? Para qualquer momento que você, em qualquer situação de dificuldade, poder de decisão de como você quer passar esse momento, né? Eu decidi passar bem, apesar de todas as dificuldades. Todo dia era uma esperança, todo dia. Hoje foi melhor que ontem. Amanhã nós vamos ver como que vai ser. Vamos comer bem, vamos dormir bem e vamos tentar se manter muito saudável, que isso já é uma grande coisa. E cada um fazer a sua parte, que isso vai ajudar muito. Esse é o mais importante de tudo. Fazer a sua parte, né? Isso que a gente estava falando no bloco anterior. E o que você percebeu que mudou nas relações depois desse choque de realidade com as restrições que a pandemia deixou no mundo todo e especialmente aí na Europa? O que eu percebi desse pós-lockdown, que apesar da insegurança que as pessoas estão sentindo agora em relação à parte financeira, a questão de trabalho, a falta de trabalho, a parte econômica, eu percebi também que as pessoas estavam realmente muito carentes de atenção, de amor, de carinho, mas e principalmente estavam com saudade dos outros, saudade da própria família, saudade dos amigos, saudade do trabalho. Isso fez uma diferença muito grande na vida das pessoas, porque a grande verdade é que você só dá valor para o que você tem quando você perde uma coisa que você quer muito. Então, eu acho que isso também me ensinou que as pessoas não precisam ser tão rígidas, que elas podem ser um pouco mais flexíveis e que elas podem fazer um exercício diário de dizer assim, por pior que seja uma situação, sempre tem o lado bom. Isso a minha avó já me dizia. É uma coisa que eu uso todos os dias. Você pode fazer a diferença se você sabe escutar, se você sabe ajudar uma pessoa, se você sabe chegar e dizer assim, o que eu posso fazer para deixar o teu dia mais feliz hoje? Não precisa ser tão duro, tão rígido. Sempre tem solução. De um jeito ou de outro, sempre tem. Então, eu acho que é isso que vem ensinar. Que as pessoas têm que ser mais humanas. Que elas estavam muito carentes de atenção, de carinho de todos. E ensinou muito a ser mais flexível, a ser mais sensível. Ser flexível, ser sensível é algo que todo mundo precisa, sem exageros na questão da sensibilidade, no meu ponto de vista, porque às vezes esse excesso da sensibilidade atrapalha, mas ser flexível, se adaptar a realidades, isso realmente é muito bom. Você diria que depois de enfrentar tudo que vocês enfrentaram e que nós ainda estamos enfrentando, você se tornou uma pessoa melhor? Eu tenho certeza que todo dia eu estou melhorando alguma coisa. Todos os dias eu olho as coisas de uma maneira diferente. E se você olhar todos os dias a mesma coisa, a mesma foto, a mesma figura, todos os dias você vai ver uma coisa diferente. Então eu acho que você tem que saber olhar. Você tem que saber enxergar as pessoas. Você tem que saber sentir o que as pessoas precisam. Para mim isso foi a coisa mais importante. Mais do que nunca meu trabalho sempre foi entender as pessoas. A parte de comunicação também sempre foi muito importante para mim. Eu vejo assim que eu estou muito mais sensível, muito mais... Apesar dessa situação ser super difícil, ser muito complicada e tanto medo, tanta insegurança, mas às vezes eu vejo assim, como é bom você poder ajudar o outro. Como é bom você responder uma mensagem. Porque você não responder uma mensagem também é uma mensagem. Então, você manda uma mensagem para uma pessoa de bom dia, boa tarde, boa noite, ou uma mensagem motivadora, e aquela pessoa não te responde, isso também é uma mensagem. É interessante, mas... E eu vi quantas pessoas estão mais sensíveis com o jeito que você fala, o teu tom de voz, a tua linguagem corporal. Porque agora, como é tudo virtual, você não consegue perceber exatamente como que a pessoa está. Então, esse face-to-face que você perde faz uma diferença muito grande.
Então, eu acho que esse tem que ter um resgate muito grande nesse momento das pessoas, né? Você ter essa sensibilidade e você perceber o outro. Isso que eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito interessante, porque até pouco tempo atrás, essas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal falava assim, síndrome do porteiro. E não é, é carinho. Carinho sempre é bom, sempre faz muito bem pra gente. Às vezes parece tão óbvio, né? Você perguntar, oi, tudo bem? Ou quando você pergunta assim, como você está? Quando você faz essa pergunta direta, às vezes as pessoas não sabem nem o que responder, né? Porque elas estão tão preocupadas com tantas coisas que elas não se preocupam com elas mesmas, né? Então é muito interessante, né? Você responder como que você tá. Aí você responde, tá tudo bem? A pessoa pergunta para você, mas como assim tudo bem? Aí você responde, tô muito mal. Aí parece que a pessoa fica feliz, né? Então você diz assim, qual que é a resposta? Tem que dizer que você tá tudo bem ou que tá tudo mal, né? Coisa louca. É muito estranha essa resposta, né? E também muito profunda, né? Se a gente for analisar, né? O povo europeu sempre foi muito conservador, né, nos princípios, nos valores. Você acredita que as pessoas ficaram um pouco mais humanas depois de enfrentarem tudo isso? Eu acho que o povo europeu realmente ele é mais conservador em muitas coisas, né? Em relação aos valores de vida, e são muito diferentes em relação a outros. Em relação a se eles mudaram, ficaram mais humanas, sim. Porque eu sou uma pessoa muito otimista e eu tenho certeza que sim. Porque se você entra em um lugar aqui e você não cumprimenta uma pessoa, todo mundo te olha. E diz assim, mas como assim? Você entrou e você não me cumprimentou, não me disse bom dia? Você foi embora e você não me desejou, tenha uma boa tarde, que o seu dia seja melhor? Então eu acho assim, isso é uma coisa muito boa. Você ser cumprimentada todos os dias, desejar um bom dia, né? Então eu sou uma pessoa muito esperançosa. E eu tenho certeza que as pessoas vão melhorar. E se não melhorarem, elas vão ter que aprender a melhorar. Onde é que você percebe, Denise, a importância da voz, onde que ela traz sentido, equilíbrio nas relações, onde é que ela melhora os resultados de performance profissional e tudo mais? Em relação à importância do tom de voz, eu acho que isso é fundamental. Porque o tom de voz, ele reflete exatamente o teu estado de espírito. Se você está bem, se você está cansada, se você está mal-humorada, se você está tranquila. Então isso reflete muito. Tem gente que não percebe, tem gente que já sabe, hoje ela está um pouquinho diferente, né? Ou ele, né? Não importa quem seja a pessoa. Então eu acho que o tom de voz é fundamental em tudo. E muitas vezes eu acho que é o tom de voz que faz com que haja a reação negativa em relação à comunicação. Então você tem que tomar muito cuidado em relação à maneira que você se comporta, em relação ao teu tom de voz, as palavras que você usa, principalmente nesse momento. Porque como é tudo virtual agora, não pode falar de uma maneira que te dê uma dupla interpretação. Você tem que ser clara, objetiva, eficiente na tua comunicação. Teu tom de voz tem que ser firme, forte, mas também muito carinhoso. Tem que ser de muita atenção, senão você gera uma situação muito diferente. Né? Isso pode gerar uma situação de muita tensão, mas pode gerar uma situação de muita relax, muita tranquilidade também. Então, o tom de voz, para mim, é fundamental em um relacionamento e em uma comunicação. A mensagem não tem tom, gente. Isso vocês têm que lembrar, porque às vezes aquilo que você está pensando em colocar uma mensagem com ironia, uma mensagem com deboche, com alegria e tudo mais, mas que você está respondendo e ela não tem um monte de exclamação, um monte de reticências, um monte de não sei o que lá, a pessoa não vai entender esse não sei o que lá, né? Então, é bom a gente pensar antes da gente responder alguma mensagem, ainda mais em rede social, porque aquilo fica. Tudo bem, você pode apagar, mas aquela emoção você deixou na pessoa. Denise, conta pra mim então assim, seria esse um dos legados, um dos presentes que essa pandemia está deixando, a esperança de um novo normal, as pessoas serem um pouquinho mais conscientes? Eu acho que essa pandemia, ela veio ensinar muitas coisas para nós. Ela veio ensinar que as pessoas, elas precisam ser mais flexíveis, precisam ser mais humanas, elas precisam ser
mais atentas umas com as outras, né? E principalmente a gente não precisa ser tão consumista, tão materialista, tão rígida nos próprios conceitos de vida, né? Você tem que dar valor para os valores de vida, que é a família, respeito, honestidade, amor, carinho, né? São os pontos fundamentais. Não importa onde, quando você vai viver. É importante que esses valores de vida fiquem, né? E que isso seja a base da próxima educação, da próxima geração. A consciência de um mundo melhor, a consciência do cuidar do outro. Então, eu acho que isso é o que a pandemia veio nos ensinar, né? Você está atento às pessoas, está atento no cuidar das pessoas, né? E a gente conseguiu viver um lockdown dentro de uma casa há 4 meses com a tua própria família, com as coisas que você tem dentro de casa. Você se reinventou, você se readaptou e você conseguiu. Então, se você conseguiu fazer tudo isso, o resto vem fácil, né? Tudo passa, tudo passa. Depende de como você quer olhar o teu futuro, depende de como você quer ver as coisas. Às vezes as pessoas dizem, você é muito otimista, você vê as coisas de uma maneira diferente. Não é que eu vejo uma maneira, tá difícil para mim também. Eu também perdi meu emprego, não sei quando eu vou voltar, também tenho contas para pagar. Se eu ficar pensando só nisso, eu esqueço de ver as outras coisas boas que eu tenho. O mais importante, eu tenho saúde, a minha família também tem saúde, as pessoas que eu estou cuidando, que eu estou ajudando, estão bem. Eu ajudei muita gente nesse período e eu me senti muito bem. E essas pessoas também me ajudaram. Elas me ligavam, elas me telefonavam, elas cuidavam também de mim. Isso me ajudou muito. Todos esses lives que eu escutei de todo mundo foi uma maravilha, foi tudo de bom. Vamos lá, vamos ter esperança, vamos cuidar uma das outras, é isso que a gente precisa. A gente está precisando muito disso. Então vamos lá, gente, vamos, que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, vai dar. A gente tem que ser otimista, vamos lá. Olha só, otimismo de quem já passou por tudo isso e passou por períodos muito mais calamitosos do que aqui no Brasil, né? Então, isso que a Denise está falando para a gente é de uma importância, de uma fundamentação tão relevante de saber cuidar do outro, de ter esperança, de olhar com otimismo. Ela perdeu o emprego dela e ela não perdeu o otimismo e não está focada nos problemas, ela está buscando soluções. Mas a gente já está no final da nossa entrevista, aí é aquela hora assim que faz um porque essa entrevista realmente está bem especial, está muito boa e a gente está gostando muito. Eu acho que o pessoal está começando a semana com o pé direito com essa participação aqui no Superconsciência. Então eu vou pedir para a Denise, vou agradecer a Denise e vou pedir para ela deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, uma mensagem para as pessoas refletirem, começarem a semana pensando em algo positivo para a vida delas. O que eu gostaria de dizer é que, apesar de toda essa situação que nós estamos passando, eu acho que a gente nunca pode perder a esperança. Que tudo na vida é um aprendizado. Basta você saber a maneira de você olhar. E você tem que ter sempre uma atitude positiva, uma mentalidade otimista, para que a gente possa sair bem, mentalmente, fisicamente e principalmente emocionalmente. Se a gente tiver isso, tudo vai ser muito diferente. Então, vamos lá, ter esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor e que vai dar tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por tudo e eu vou continuar vendo a live de vocês, sempre na manhã seguinte, mas eu tô sempre aí, tá bom? Um beijo para todos e um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Denise. Tchau. E muito obrigada pela tua participação, querida. Você sabe que quando eu pensei nesse tema, recebi de Deus isso como um presente. A Denise mandou para mim uma mensagem contando como é que estavam as coisas lá na Itália. E daí naquela hora eu falei, isso aí é um sinal. Sei. Tem que ser ela.
né? Então foi muito bacana conversar com alguém que não é profissional da voz, que não precisa exatamente disso, como a gente está aqui na rádio. Eu não posso ter faringite, não posso ter amidalite, quer dizer, amidalite eu não vou ter porque eu não tenho amígdala, mas não posso ter problema de voz, porque senão o programa fica prejudicado aqui. Mas imagina conversar com alguém que já passou por tudo isso, que já enfrentou as mudanças de rotina e de tudo aquilo que envolve essa crise que a gente vem vivendo, mas a crise não acabou, porque a hora que toda a devastação acontece, a gente tem que ver o que sobrou, a gente tem que recuperar trabalho, a gente tem que ter criatividade para se reinventar e tudo mais. Então, eu vou chamar um próximo intervalo e vou propor um teste para você no próximo bloco, para os nossos ouvintes, os nossos live-ints. Você não vai se arrepender não, tá? Então, fica aqui com a gente que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência, hoje falando sobre esse novo normal, sobre a voz, sobre saber se expressar. Quantas profissões hoje estão fazendo lives, assim como a nossa, como um programa que é de rádio e de repente você vê vídeo, olha só que legal. Como a gente vem reinventando e trazendo bons pensamentos, trazendo inspiração para você todos os dias, não é só porque é segunda-feira não. Todos os dias, há pouco mais de 2 meses e meio, a gente vem trabalhando temas que ajudam você no desenvolvimento pessoal, a se transformar com todas as mudanças que estão acontecendo na sua rotina, para que você fique melhor, maior, mais fortalecido, menos reclamão, menos rabugento, né? Assim, todo mundo fica um pouco melhor desenvolvendo empatia, gratidão, reciprocidade. E na entrevista anterior, a Denise Schmal, que está lá na Itália, ela conversou com a gente sobre esse panorama do novo normal, mostrando pra gente que as pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, mais flexíveis, e isso está fazendo com que elas se enxerguem com um pouco mais de compaixão, tá? Isso é muito importante, isso é bem legal, porque ajuda a trazer um pouco mais de sentimento humano pra gente que estava muitas vezes robotizado, seguindo muitas vezes um hábito de vida sem pensar. E agora como a gente conhece algumas dores nossas, a gente consegue enxergar aquilo na gente, a gente não precisa se sentir vulnerável, mas a gente se sente mais humano quando a gente reconhece fraquezas, falhas. E aí quando a gente percebe que a gente tem fraquezas e falhas, a gente também pensa assim, o outro também tem. Então vale mais a pena a gente pisar com um pouco mais de cuidado nesse chão aí, para não chegar aí chutando porta, gritando, brigando, né? Tipo, cuspindo fogo, reagindo com muita força. Então eu vou aproveitar para falar daquele teste que eu prometi no bloco anterior, né, para que você e a gente coloque boas sementes no mundo, para que a gente faça isso que o Superconsciência está desafiando você todos os dias, a pensar coisas boas, a falar coisas positivas e construtivas. Então que tal hoje você entregar algum conteúdo legal? Rede social tá aí para isso. A tua frase, aquilo que você pode dizer num videozinho curto, pode até ser pra gente que vai nos trazer um reforço muito legal aqui para o nosso programa e para tudo aquilo que está envolvendo o nosso negócio, o nosso trabalho, porque a gente está aqui doando para você. A gente está aqui entregando para você todos os dias um conteúdo para te ajudar a transformar a sua vida, para transformar pensamentos que antes eles estavam limitados, para ampliar a tua visão de mundo. Que tal você mandar pra gente então um vídeo falando dessa superconsciência, falando ou escrevendo algo que você aprendeu ou algo que você quer dar para o mundo, porque muitas vezes aquilo que você está escrevendo inspira outra pessoa, ajuda outra pessoa a se identificar que não é só ela que está pensando nisso. Então esse é o grande teste, você superar uma vergonha de encarar uma câmera para colocar um vídeo, isso é difícil, né, Jacir? Eu já sei. fala disso, né? Ou escrever algo que você endosse, sabe, com tanta clareza, com tanta verdade, que é uma das coisas que eu também estou percebendo nessa fase de pandemia. As pessoas, elas estão mostrando mais o que elas são. Elas estão menos rótulo, menos fake, porque elas estão sentindo. Então, tem uma música da Zélia Duncan que ela fala assim, que a pessoa com uma dor, ela é muito mais elegante. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que quando a gente demonstra que a gente tem algumas fraquezas e que a gente fica um pouco mais humilde para reconhecer alguns valores, algumas imperfeições e que a gente acolhe com carinho e amor, e a gente já falou disso, dá uma olhadinha lá no YouTube, tá? Então, se acolhe as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, você se torna muito maior e muito mais forte.
com tudo isso. Então você não desacredita da vida, se enxerga através da própria voz e inspira muita gente, porque a tua realidade pode ajudar outra pessoa a enfrentar e a superar também. Veja, todos nós sabemos da importância do abraço, né? Nesse momento de pandemia, de afastamento, distanciamento, de não me toques, a gente fala, como a nossa convidada comentou, quando a gente perde alguma coisa, a gente dá muito valor. E esse valor do abraço e a importância dele é impressionante, é fundamental para a relação humana. Porém, quando nós não temos uma coisa, o ser humano é capaz, ele é dotado de uma inteligência sofisticada para encontrar outros caminhos. E a voz é um dos grandes caminhos, isto é, a voz é uma necessidade. A maneira com que você se comunica, isso é um salto na biologia. Depois eu vou detalhar um pouquinho para você aqui o que acontece dentro da nossa garganta, dentro da nossa cabeça, para você entender o que você está passando. Essa articulação da linguagem que o homem alcançou é espetacular. É muito legal. Agora, não adianta emitir sons. Claro, também foi falado que o som, a entonação é importante, a entonação da voz. Então, grunhidos e qualquer outras coisas também comunicavam, e muito, principalmente na antiguidade. Porém, falar e botar para fora, dar direção àquilo que está pensando e de uma maneira elegante, sofisticada, não tem o que pague. E o bem que você pode fazer para quem vai escutar essas vibrações que saem de você, quer seja pela própria voz, como você está me ouvindo através de ondas sonoras, quer seja pela energia que sai de uma escrita ou de um vídeo que você passa para alguém, é maravilhoso. Vamos ser anjos uns dos outros que nós somos. Nós precisamos aprender a ser anjos uns dos outros. Exatamente, a gente tem que aprender a ser anjo em vida. Eu descobri esses dias que em São Paulo teve uma pessoa que desenvolveu o app para você deixar mensagens para quem ficou aqui depois que você morrer. Porque a pessoa que desenvolveu esse Cartas app... para... não são cartas mas assim, você grava uma voz, grava um vídeo demonstrando ou falando da importância que determinadas pessoas têm na sua vida, mas a pessoa só vai assistir isso quando você morrer. Então, ele desenvolveu isso imaginando que a pandemia vinha devastando tudo, mas ele encontrou um áudio do pai dele e se sentiu assim, sentiu o coração dele resgatado com aquilo, de saber que o pai valorizava e tudo mais e tal. Existem desenhos que fazem isso, né? O Transilvânia fala muito assim, quando a vampirinha faz 518 anos, ela recebe uma carta da mãe que dizia como que ia ser o tchan, que ia ser o momento que ela ia se apaixonar, uma mudança na vida dela e tudo mais. Mas, gente, a gente não precisa esperar morrer ou imaginar assim, como vai ser o impacto quando eu morrer. E daí você pensa assim, eu vou deixar, porque daí ele vai saber a importância que eu tinha, o que eu pensava. E parece que aquilo fica num eco meio forever. Não precisa disso, você pode demonstrar isso tudo no dia a dia, em todas as situações. Quer dizer, quer falar para o seu pai a importância que ele tem na sua vida? Grava um áudio, manda um vídeo. A gente já trouxe até uma entrevistada uma vez que tem o recurso de fazer uma apresentação de palhaço para dar mensagens, lembra? A importância da mensagem. Então, se você consegue demonstrar em vida, todo mundo entende, confraterniza e melhora. É muito interessante ver, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Na laringe você tem as cordas vocais que elas vibram uma frequência à medida que o ar sai dos pulmões e passa por ela. Essa vibração é você que controla, é você que dá, mas imagine que o homem vibra 150 vibrações por segundo e a mulher 250. Isso torna a voz da mulher mais aguda, mas não só isso, as fibras dessas cordas vocais na mulher, elas são menos grossas que a do homem. Imagine aquela corda do baixo, brum, 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 por isso que ela é mais grossa, ela torna mais grossa. Agora, adianta saber isso? Adianta. Quando você sabe que o ar sai do teu pulmão, é você que está mandando o ar sair do pulmão, passar pela laringe, mas ela passa também por toda a cavidade oral, onde entra a língua, dente, a própria boca, o palato, tudo que está aqui, os próprios lábios, e a voz sai. E essa voz sai para magoar ou para ajudar. Essa é uma decisão cerebral, isto é, o que dá força aos pulmões, que joga a voz para fora, são as emoções. É a turbina do nosso corpo para fazer essa voz sair de uma maneira maravilhosa. Mas não adianta sair essa voz de um lado para o outro, de qualquer maneira, que só vai dar besteira, precisa de direção. Quem dá é o nosso lobo frontal, que dá essa direção, a voz que vai construir dentro de você. Então isso nos diferencia dos animais, porque animal também tem emoção, os cachorrinhos têm emoção, muitos animais têm, mas eles
eles não têm essa capacidade de externar, porque essa área de controle cerebral da voz está em 2 áreas específicas no lobo frontal, que é uma evolução que Deus nos deu. E essa maneira de articular a fala, articular os nossos pensamentos, só nós temos. Isso é muito legal e muito lindo. Agora, o que nos diferencia dos animais? Usar o lobo frontal que a gente tem. Então use e bem usado. Até porque o cachorrinho também tenta falar, né? Ele fala, a comunicação sempre vai existir, né? Mas o lobo frontal é justamente a área da superconsciência, por isso que esse programa tem esse nome, para que a gente aprenda a usar para nós mesmos e para o mundo. Vou dar um bom dia para Rose Silva, para Leila de Marco, Camila Pimenta Soares, Ademir Siqueira, Danilo Piccolo está nos assistindo da Suécia. Olha que legal. Europa aqui em peso. Paulo Pimentel, Silvia Rush também está assistindo a gente, é uma amiga muito querida nossa. Kevin, que está nos Estados Unidos, dizendo Good morning, guys. Ele tem um talking show, ele tem 7 anos de idade. Eu tô louca para pegar esse menino. Já falei isso aqui, né? Hi, Kevin. Hi, Kevin. Cláudio Souza, Adilson Souza Silva, Alessandra Ernst, que esteve com a gente na semana passada, Kleber Monteiro, Maria Nunes, José Geraldo Noronha Filho, bom dia, querido meu amigo. Minha mãe, Noêmia Queiroz, está aqui. Patrícia Solalinde, Alan Lieberman, Arro Pires, André Juliano Monteiro. A Noêmia está dizendo aqui que força, fé e amor ao próximo. É isso que tudo a gente precisa. Dizendo um bom dia e desejando uma ótima semana para todos. Deise Veras, Eliane Fátima, Joelson Chilista, ele também está na Europa. Eu não sei se o Joelson está no Canadá, se ele está na China. Eu falei Europa, mas pode ser que seja China. Eu sei que ele está fora do Brasil. Marcelo Mendes está aqui com a gente também. Bernardo Carlini, que é um jornalista da Folha do JVV. Marcelo Vaquim, Carlo de Almeida Coelho. Todos vocês, nossos live-vintes, estão acompanhando com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos seguir falando da importância da voz? Vou responder para comentar com a Noêmia, né? Ô, Noêmia, sogrinha, você comentou sobre, basicamente, a fraternidade. A fraternidade já existia lá nos nossos ancestrais, naqueles ajuntamentos, naquelas tribos. Mas o que será que eles conversavam naquela época? Que tipo de dados que eles tinham? Que tipo de material? Claro que eram tentativas para sobreviver, que eram tentativas para evitar serem caçados por algum bicho, caçar algum bicho, enfim, reprodução e tudo mais. Então essas tentativas, essa linguagem que eles encontravam sempre foi muito legal. Mas então, não deveria ser um papo muito à cabeça. Podiam reclamar muito, grunhir, falar, enfim. Jogavam papo, conversa para boi dormir e eles dormiam. E o boi também dormia. O fato é que, até que surgiu algum líder. E esse líder foi alguém que conseguiu usar o cérebro para dar alguma direção. E essa direção, geralmente, principalmente naquela época, não dá para saber, mas provavelmente espiritual. Porque havia muito medo, e o medo necessita de algo maior para que dê ter direção. E por isso que nós seguimos religiões até hoje. As religiões são maneiras de dar direção ao que a gente sente, dar a fala. Por que os pastores falam tão bem, os padres falam tanto? A voz é colocada hoje da mesma maneira que aquele líder ancestral colocou para fora, porque tanto nós quanto eles, aqueles líderes lá atrás, tinham um pulmão, tinham laringe, tinham toda a cavidade oral e nasal. Já experimentou falar com o nariz fechado? Quer dizer, sai diferente, quer dizer, existe todo um arcabouço para manter uma vibração de onda. Essa vibração de onda vai por ar muito melhor que o vírus. Coitado do vírus, só vai com gotícula. Essa vibração vai pelo ar e pega o tímpano daquele cara que está do outro lado de você agora, que está escutando, e a vibração que eu estou criando aqui dentro do meu corpo faz vibrar na mesma frequência o teu tímpano. Olha o poder que eu tenho. E na hora que eu vibro, gera sinais elétricos que vão para dentro do teu cérebro, e o teu cérebro traduz isso. Mas vai traduzir o quê? Vai traduzir de acordo com o que você conhece. Por isso é tão importante a gente conhecer cada vez mais, crescer cada vez mais, amar cada vez mais e sermos todos nós líderes espirituais uns dos outros. Vou te fazer uma observação só. Quando a gente fala e vibra o tímpano de outra pessoa, a gente não sabe quem é que está vibrando esse tímpano, porque a gente está jogando essa voz. A gente está falando muito, a gente está descarregando uma energia. Então, por isso que antes eu ainda comentei assim, vai falar algo que agrega? Fale. Vai falar algo que prejudica? Cale. Então, isso é muito importante de deixar claro, porque você está vibrando o tímpano, você está vibrando o coração das pessoas com coisas que às vezes não são muito boas.
Mas veja, foi assim que o homem venceu as outras espécies, mas você tem total razão. Eu preciso, lembra do programa inteiro de intencionalidade? Eu tenho que ter intenção na minha voz. E se a minha intenção é bondosa, mesmo assim alguém pode interpretar de uma maneira incorreta pelos conteúdos que ele construiu dentro da vida dele. Então o outro também é responsável pela comunicação. Porque se eu não entendo alguma coisa que a minha esposa fala, ao invés de eu brigar com ela e reagir prontamente como um animal irracional, eu vou usar a minha razão para perguntar para ela: amor, eu não entendi direito o que você quis dizer. E aí a conversa entre os pares acontece. Quantas vezes numa mídia social alguém coloca alguma coisa um pouco mais forte e eu escrevo de uma maneira mais branda, tentando cooptar esse pensamento e trocar ideias. Isto é, eu não sou o dono das verdades e das ideias, mas quando a pessoa se abre receptiva do outro lado, a conversa flui e nós podemos azeitar coisas extremamente importantes para todos nós. Você falou agora de troca de mensagem com haters e tudo mais. Eu fiquei imaginando naquela época de cavernas, ficar escrevendo assim na pedra, né? Como seria a troca, né, de idas e vindas dessa comunicação? Mas eu acho que na comunicação com sinais de fumaça, Deus deleta a fumaça. Quer dizer, ela não fica, ela não, acaba não ficando, mas o que nós temos que entender é que nós criamos um caminho de construção de uma linguagem, e essa linguagem cada vez mais sofisticada, cada vez mais bonita. Vejam as obras que tem literárias, tão bonitas e tão boas. Porém, nós carregamos um ego do ser humano muito complicado que vem junto, e esse ego faz as pessoas quererem falar cada vez melhor e diferente, muitas vezes para subjugar, para mostrar: veja o quanto eu sou bom e o outro não é. Veja o que é conversar às vezes com um médico no direito. Você lê uma petição, você lê uma sentença. Eu já soube de pessoas que se mataram por causa de uma sentença que era a favor deles, eles não entenderam. Então todas as áreas humanas, elas sofrem desse mal. Nós precisamos resgatar, aliás, até no direito já existe um trabalho quanto a isso, de você trazer isso para a seção humana cada vez maior. Exatamente. Então, graças a Deus, a comunicação, ela tem justamente isso, essa tradução para a realidade, para que a gente consiga fazer com que, não importa se é o presidente da empresa ou se é alguém mais simples, todo mundo pode entender. Por isso que somos todos donos da nossa voz e mensageiros de boas novas. Não precisa esperar que seja um ato heróico. Frase motivacional para encerrar o programa, Jacir. Mas eu quero dizer só que eu superei os meus medos e superei as minhas barreiras mentais. Eu tornei a minha vontade e a minha voz maior que o meu medo. Faço o mesmo. Exatamente, a sua voz pode ajudar a resolver problemas reais, gente. Essa é uma das grandes mensagens também aqui para o Superconsciência nesse começo de semana. Fiquem com Deus, muito obrigada pela participação e até amanhã. Tchau.